inteligente só porque ela tem vídeo monitoramento ou porque ela vai buscar uma qualidade de vida melhor para o cidadão? Gosto de falar muito assim, às vezes a solução ela está intrínseca com aquele funcionário ou aquele elemento produtivo, que no caso nosso, voltando para a segurança, é o guarda municipal, né? Todos os munícipes, em todas as classes sociais, em todas as áreas. Quando o Luciano fala justamente dessa conexão do público com o privado, a gente entende que as culturas são diferentes, mas essa colaboração, essa organização, ela visa justamente levar mais segurança para as pessoas. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Conexão Nordeste. Esse é o canal Segurança TV BR, uma iniciativa da Engeprod e da Slalom Consultoria para que a gente possa levar mais segurança para as pessoas. Uma casa, um bairro, um condomínio, uma empresa, um município. E esse é o programa número 20 já, hein, parceiro Luciano? Isso, Ramalho. Está chegando ao número 20, uma marca histórica para a gente, que se Deus quiser, a gente vai, até o final do ano, a gente vai duplicar esse número, viu? Muito bom. Essa meta é desafiadora, vamos ver se a gente consegue. O programa de hoje, a gente vai fazer um bate-papo aqui, eu e o Luciano, para aproveitar o programa 20 e a gente fazer um alinhamento, né? Então, o programa é E aí, Nordeste? O que nós temos de novidade para poder levar mais segurança para as pessoas? Parece que você foi... deixa eu aproveitar aqui a abertura e, para não esquecer, já fazer uma homenagem à Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Há exatos um ano, eu estava na ExpoSec fazendo uma palestra de segurança, conectando prontas respostas e fibra óptica sensitiva com a solução da Sense e tudo mais. Eu tive a oportunidade, no último slide, de fazer uma homenagem à PM de Pernambuco, que estava completando a época 200 anos. Se o ano passado ela fez 200 anos, quantos anos ela está fazendo hoje mesmo, irmão? Nossa gloriosa PMPE está fazendo 201 anos, de muito orgulho, parabéns, de muito trabalho para a sociedade pernambucana. Muito bom. E referência no nosso Brasil. Então, a Polícia de São Paulo aqui, pelo Sudeste, a gente está caminhando para fazer o nosso aniversário de 200 anos. Mas estamos lá, estamos numa jornada muito bacana. Vocês são mais antigos que a gente, então. Minha continência e meu respeito aí para você. E você foi num evento hoje? Como é que é esse negócio? Conta pra gente aí. Primeiro eu vou falar que eu fui em um primeiro evento semana passada, né? Estive no evento do Sebrae, né? Pronto. Que é a Feira do Empreendedor, né? Pode parecer que não tem nenhuma conectividade com a questão de segurança, mas a gente teve a oportunidade, semana passada, de participar da Feira do Empreendedor aqui em Recife, lá no Centro de Convenções de Recife, né? E aí a gente fez um network muito bom. A gente faz parte do projeto Ali, que é um projeto de empreendedores, onde a gente fomenta a questão do empreendedorismo, né? E a gente está tentando levar esse movimento que a gente está fazendo com o podcast e com o curso Escrita de Projetos, através da mentoria que a gente está fazendo lá no Ali do Sebrae, para a gente expandir e mostrar para o pessoal o que é que a gente está levando de inovação e tecnologia para os municípios inteligentes aqui de Pernambuco, e quem sabe do Brasil, né? Hoje, particularmente, eu estive na Smart City de Campina Grande. Acabei de chegar, mas estou aqui, firme e forte. E hoje a gente vai falar um pouco dessa Smart City, né? Que a gente foi lá conhecer, e ela foi feita com muito esmero pelo pessoal lá da Paraíba. E sabe que uma coisa que ficou martelando na minha cabeça, eu acho que a gente está trilhando o caminho certo, Luciano, é assim, o nosso amigo Leandro, ele falou que nas andanças dele aí pelo interior, inclusive de Pernambuco, e eu acho que Paraíba também, ele falou que viu muito do pessoal colocando assim, cidade inteligente, mas ele viu algumas iniciativas que estão ligadas tão somente a vídeo monitoramento. E parece que a gente buscando
essa integração entre o público e o privado e trazendo outras soluções das caixas de Lego que a gente tem aí, eu acho que a gente dá um passo além. Então, parece, na sua visão aí, como que é o seu olhar com relação a falar que uma cidade é inteligente só porque ela tem vídeo monitoramento ou porque ela vai buscar uma qualidade de vida melhor para o cidadão? O município inteligente hoje ele está setado em você ofertar serviços ao cidadão de melhor qualidade. Então, as pessoas ainda estão incutindo que quando você fala inteligente tem que ter tecnologia e inovação no tocante a você ter câmeras e ter esse tipo de produto. É importante, mas o mais importante é como esses serviços são agregados à população. Eu vou dar um exemplo prático hoje que eu estava assistindo lá na Smart City de Campina Grande, uma palestra do prefeito de Maringá. Paraná. Do Paraná, exatamente. Do Paraná. E aí, aparentemente, pode parecer que não tem nada a ver com segurança, mas tinha. Ele estava falando da questão, como é que eles estão vendo a visão do tratamento do lixo. E vê que sacada legal lá do prefeito. Ele abriu uma licitação, 16 empresas se habilitaram, 4 eles vão escolher, para ter 4 usinas de tratamento diferentes, processos, né, de diferentes processos, e ele poder mostrar qual é que se presta mais eficiente para que ele possa até divulgar. Mas para ele fazer isso, ele foi beber na fonte em outros locais, cidades com o mesmo potencial dele, para fazer essa dimensão. Então, quando a gente traz a questão do município inteligente, a gente quer mostrar que a tecnologia e a inovação está presente, mas tem que haver a conectividade entre o serviço que está sendo prestado e como a população absorve aquilo ali. E o que eu achei interessante foi que ele mostrou lá uma rua, que ele chama de Rua Verde, né, e depois a rua da casa dele, e ele mostrou várias árvores, né, como via de cima, tirou uma imagem do drone, e como ele via, porque ele não mora num prédio, ele mora numa casa. Então é como se fosse uma coberta só de árvores ipês, né, vermelhas e amarelas, aquela coisa bem bonita. E ele disse assim, eu não plantei essas árvores, mas eu estou colhendo essas árvores. É isso. Então, provavelmente, há 30 e há 40 anos, alguém plantou essas árvores. Então, quando ele falou do município inteligente dele de Maringá, ou cidade inteligente, né, a gente costuma levar para o município inteligente, ele quis dizer o seguinte, que pequenas ideias, pequenas ações, elas não vão frutificar logo. Elas vão frutificar com o tempo. Mas o grande objetivo é que as pessoas desfrutem com qualidade. Então, eu gosto muito de falar, por exemplo, o projeto que a gente está desenvolvendo em Vicência, né? Só dar um match aqui para o pessoal, né? Onde a gente está levando o CIS para lá. É exatamente isso. A gente vai fazer com que coisas simples funcionem e se conectem, né? Para que você tenha uma política pública fortalecida. Essa é a ideia da cidade inteligente ou município inteligente. Então, eu queria fazer essa diferenciação, né? Mais que trocar palavras, na verdade, assim, na nossa visão, dentro do movimento Sociedade Inteligente e Segura, a gente chama de município inteligente, não de cidade inteligente, porque, assim, parece que a cidade tem uma conotação meio, assim, etérea, turística, e quando a gente fala o município inteligente, a gente sabe que tem um gestor do município, que é o senhor prefeito, que tem os moradores que moram naquela região geográfica do município, que tem uma Câmara Municipal que vai fazer, ajudar ou não, né? Na maioria das vezes ajuda o prefeito na gestão do município. Então, essa questão da nossa terminologia, explicando aqui para a nossa audiência, o município inteligente e seguro, que a gente coloca aqui, é justamente essa diferenciação. Tudo o pessoal quer generalizar, falando que são cidades inteligentes, mas a gente começa por esse viés da segurança e vai reverberando para as outras áreas da vivência do munícipe, do cidadão, que a gente fala aqui, o seu José e a Dona Maria, que estão lá para justamente receber esses excelentes serviços. Como o nosso viés aqui principal é da área de segurança, a gente procura buscar isso. Eu queria... eu estava buscando aqui a anotação que eu fiz hoje de manhã, Luciano,
Ontem, no Jornal das 10, da G1, eles colocaram uma pesquisa da Quest. Violência é a maior preocupação do brasileiro. Aí vou trazer aqui para você os índices, né? Violência está na área de 30%, depois 19% corrupção, depois 16% problemas sociais, 13% economia, 12% saúde e 5% educação. A gente nota que a preocupação mesmo do brasileiro hoje é justamente essa questão da violência, e se a gente pegar 30% de violência, pular corrupção, né, que talvez a gente não tenha muito como ingerir, e pegar o próximo, que são problemas sociais, a gente tem praticamente 46%, quase 50% de ações que a gente tem como poder trabalhar e nós estamos andando nesse sentido, né? A parte dos problemas sociais, políticas públicas e tal, com a ajuda do nosso amigo Leandro, e também com a gente aqui, e essa parte da segurança. Então, aqui, essa é de âmbito brasileiro, mas eu queria que você validasse aí, eu acho que é essa a percepção aí no Nordeste ou não? Sim, essa é a percepção. E eu gosto de falar muito assim, às vezes a solução ela está intrínseca com aquele funcionário ou aquele elemento produtivo, que no caso nosso, voltando para a segurança, é o guarda municipal, né? Volto novamente a falar do nosso passeio que a gente está desenvolvendo lá em Vicência, onde ele tem muitas dores, né? Inclusive Leandro lá conversando com o pessoal da guarda, a gente viu questão de Maria da Penha, viu questão de violência escolar, né? Viu questão dos dados soltos. E aí, nessa pegada do CIS, Sociedade Inteligente e Segura, o que é que a gente está levando dentro do município inteligente? É a comprovação digital do serviço. Porque o que acontece hoje? O pequeno município, ele pode também ter os dados catalogados, ele pode ter a visão do dado digital para ele provar o serviço dele e ele se habilitar a fazer um projeto de forma customizada para o município dele, concorrer a uma arrecadação. E uma outra coisa bem interessante, que é o que eu gosto de dizer que o município inteligente potencializa. Uma ação de segurança, ela não é voltada só para a segurança. Ela tem toda uma reverberação na política pública, como saúde, educação, turismo, o próprio comércio, né? E também a questão da identidade do município se mostrar como acolhedor, né? A gente estava hoje lá na feira da Smart City de Campina Grande, e eu observei uma preocupação muito grande do ente público estar lá. Então, eu encontrei lá várias agências do estado da Paraíba, várias fontes de fomento, como BNB, Banco do Brasil, e escritórios de advocacia. Exatamente com a questão da ajuda tributária, que você pode falar depois aí, como é que a gente pode também contribuir. Mas o que eu vi na conexão lá de cidades inteligentes, ou município inteligente, que é o que a gente quer levar para a nossa intencionalidade, né, é que as ações elas podem se conectar e você ter esses dados trabalhados a favor do município para que a política pública se fortaleça e se entregue um serviço de qualidade, tanto para o munícipe como também para o investidor, como o empresário que está prospectando na cidade, o dono de um armazém, um dono de um supermercado, ele vendo que o município está fortalecido dessa forma, a economia gira, entendeu? Aqui o grande segredo é justamente na parte da gestão pública do município inteligente e seguro, é justamente esse intraempreendedorismo do funcionário público. O nossa audiência aqui do privado pode falar, não, mas o cara lá já é funcionário público, está com o leite das crianças garantido, por que ele vai querer inventar e inovar, né? Ou então fazer coisas diferentes? Bom, primeiro fica o seguinte, né? Se são cargos comissionados, ele está vinculado à gestão do gestor municipal, a reeleição do gestor municipal garante uma continuidade do cargo dele, né? Então, isso é o cutucar.
Mas o que eu tenho notado, Luciano, nas nossas andanças, desde o workshop do ano passado lá em Caruaru, é justamente o seguinte: nós temos muita gente boa nos quadros do funcionalismo público, que às vezes só precisa de um empurrãozinho para entender o como buscar essas verbas que estão disponíveis no governo federal, na Senasp, e até em fomentos de até outros países na parte ambiental e tal, que podem custear as ideias que eles têm na parte de inovação. E esse trabalho que a gente vem fazendo aí com o curso de escrita de projetos, esses workshops e tudo mais que a gente vai repetir agora no segundo semestre nas capitais do Nordeste e tal, eles vêm ao encontro justamente desse anseio de ajudar esses excelentes gestores públicos. Então, esse preconceito, pessoal, que a gente tem, que o funcionário público ele não quer fazer mais e bem feito, é um puro pré-conceito. É isso, Luciano? Sim, e uma outra coisa, é um aprendizado de mão dupla, né? Quando a gente está interagindo com o público e o privado, ao longo desses 11 programas aí que a gente teve esse ano, a gente viu o quanto foi enriquecedor também para a gente também pensar de forma diferente, né? A gente aprendeu muito com cada entrevistado que veio aqui. Com certeza. Né? Que plantou aquela sementezinha, né? E uma das coisas que eu aprendi nessa caminhada com você, com o Leandro, e a gente sempre está procurando, é o quê? É você ter uma escuta ativa. Procure entender primeiro a dor do cliente, para depois você ver se você tem uma solução plausível para ele, até para não perder o tempo dele e você também não ficar prometendo coisas que você não vai conseguir potencializar para ele, né? E nessa caminhada, outra coisa também que eu vejo é que você se torna, e eles também se tornam, tanto agente público como agente privado, potencializadores também de boas práticas e de conhecimento, seja indicando ou seja reciclando procedimentos. Então, a gente jamais deve esquecer que mesmo eu estando num cargo público, como eu e você esteve, né, somos auditados. Então, não é porque a bolacha está garantida que eu não vou poder perder se eu cometer um ato irregular, alguma coisa. Então, eu gosto muito daquela frase que você diz: como é que eu vou manter a minha empregabilidade no serviço público se eu não tenho um match para mostrar que o que eu trabalho está sendo reverberado para aquilo que eu fui contratado, entendeu? É essa a minha visão. Nós temos 2 clientes aqui que eles são pessoas que a gente sempre fala, que é o seu José e a Dona Maria, que moram no município, né? São pessoas estereotipadas que a gente coloca aqui para representar todos os munícipes, em todas as classes sociais, em todas as áreas. Quando o Luciano fala justamente dessa conexão do público com o privado, a gente entende que as culturas são diferentes, mas essa colaboração, essa organização, ela visa justamente levar mais segurança para as pessoas. Se o crime é organizado, nós também podemos nos organizar, sem sombra de dúvida. E a gente nota assim que é um jogo ganha, ganha, ganha. Então, o gestor público sabendo como fazer, como buscar os recursos e como implementar essas políticas públicas, com certeza ele vai ser reeleito, sem sombra de dúvida. E ele vai ter mais tempo para poder implementar, rodar um PDCA e continuar implementando essas políticas públicas. Né? Se ele já está no segundo mandato e precisa eventualmente sair para dar aquela oxigenação e tal, muito provavelmente um candidato que vai ganhar é justamente o que é apoiado por ele, para dar continuidade nessa política de levar mais segurança para o seu José e para a Dona Maria. A dor do cliente, que o Luciano falou, eu acho que está aqui na pesquisa que a gente colocou, né? Se a gente pegar aqui problemas sociais, 16%, mais violência, 30%, e eu diria que tudo que está aqui, esses itens, esses 2, 4, 6 itens da pesquisa, é exatamente o que o cidadão comum, né, busca. Ele quer uma boa saúde, uma boa educação, e a verba, né, que o Luciano falou que tinha vários escritórios de advocacia,
são ligados mais à parte do privado, onde, através de uma consultoria tributária, ele consegue trazer recursos para o projeto. E na área pública, ele tem que encaminhar para as fontes que são destinadoras das verbas, de emenda parlamentar e por aí coisa vai, já ter escrito uma política, um plano, bons projetos, para que o município tenha um azimuth, uma direção a ser seguida e implementar isso de uma forma continuada. Então, condensando aqui, né, Luciano? A gente fala muito porque ama o que faz, né? Mas justamente assim, o prefeito ganha, os gestores ganham, e dá dó de ver algumas verbas de alguns milhões e até bilhões serem contingenciadas porque não conseguiu se receber bons projetos ou projetos que estejam conformes com uma linha racional de emprego. Isso? Exatamente. E uma coisa interessante, Ramalho, que a gente tem que entender é o seguinte: tanto no público como privado, o objetivo é um cliente. O público, a população, né? E também as empresas que estão dentro do ecossistema dele. No privado, o cliente dele é o alvo do objeto que ele está vendendo, né? Então, veja assim, quando você começa a pensar no todo, você começa a entender que não adianta você ser bom em uma única atividade se você não consegue reverberar isso para as demais, né? O que você falou aí, eu estou me lembrando aqui, enquanto comandante do 11º, é o seguinte: uma lâmpada queimada numa rua incomoda a quem? Ao munícipe, né? Mas várias pessoas transitam naquela rua. Sim. Provavelmente eu vou achar que aquela lâmpada só vai incomodar ao cidadão que tem a casa e a frente dela mal iluminada. Mas a partir do momento que acontecer vários assaltos na frente da casa dele, incomoda quem agora? Então. Incomoda ele e aquele que foi afetado. Então, assim, segurança, pessoal, assim como saúde, educação e os outros serviços, eles precisam trabalhar integrados, né? E a gente tem que entender que uma verba, quando aplicada no município, ela tem uma reverberação em várias outras políticas públicas, como bem pontuou o Ramalho aí. Então, essa questão é justamente isso, né? É um jogo ganha, ganha, ganha. Ou seja, essa interação. Eu queria falar aqui do gestor privado, perdão. O gestor privado, o que ocorre? Ele tem a responsabilidade da segurança intramuros. Então, é dentro de um condomínio, dentro de uma empresa. Só que as pessoas que moram naquele condomínio, que trabalham naquela empresa, vai chegar um momento que elas vão ter que sair para fora dos muros. Então, extramuros, ela saindo dos muros, na verdade, ela está onde? Ela está no município. Todos nós moramos no município, né? Aquela frase clássica. Então, é por isso que a gente tem que realmente fazer essa sinergia. E uma forma de ajudar, por exemplo, é o que acontece, por exemplo, no modelo da Smart Sampa, Muralha Paulista e tudo mais aqui no Sudeste, que é justamente emprestar essas câmeras que estão voltadas para a via pública para potencializar o vídeo monitoramento do município. Acho que é isso que se busca, né? Dentro da sua visão. Exatamente, né? E aí eu digo que o ouro hoje no vídeo monitoramento, de uma forma mais simples, não é a quantidade de câmeras. É o uso de um software que possibilite o compartilhamento de várias câmeras. E aí eu vi até uma palestra interessante que dizia assim o seguinte: quando você conseguir tocar as pessoas que elas podem participar do programa, isso eu vi lá na Feira de Empreendedorismo, onde ele dizia assim: o munícipe, ele se sentir com um sentimento de pertencimento. Sim. Então, imagina, você ter 2 câmeras voltadas para a rua e você poder contribuir para a segurança do seu município, porque você liberou o link. Não é que o município vai mandar na sua câmera, não é que eu vou mexer na sua câmera, mas quando for atender uma ocorrência, quando tiver uma validação de alguma coisa lá, a gente vai solicitar a você. Ou a gente pode mandar o nosso agente público devidamente brifado o que é que está ocorrendo lá em tempo real. Veio, estou fazendo uma proteção dele também e estou garantindo que uma chamada naquela rua, eu já tenho X câmeras lá e pode ser brifada como positiva aquela ocorrência. Diminuindo também a quantidade de trotes. Então, agora nessa era da inteligência artificial que nós estamos vivendo, né,
Eu acho que é muito importante a reescrita de processos, principalmente para a gente poder ter dados digitalizados em tempo real. Então, uma das sacadas que aqui eu fomento muito é justamente o sem papel, o paperless, né? A gente tem muito processo que a gente quer colocar no papel, sendo que se a gente conseguir digitalizar isso através da própria câmera, capturando isso, ou a gente, ao invés de escrever no papel, poder digitar no Android, num celular, num tablet, qualquer coisa, essas informações já estão disponíveis imediatamente em tempo real, para poder tratar. Então, você que foi chefe lá do CIODES, aí no estado inteiro e tal, eu acho que faz muito sentido para você, não sei se você concorda comigo, ter esses dados em tempo real e agora conseguindo analisar através da IA, ter disponibilidade em dashboards, essa é a ideia, né? Exatamente, Ramalho. Veja, o que você puder incorporar para o agente poder fazer a comprovação digital do dado dele, eu acho que é importante, principalmente hoje com essa ideia de tecnologia, né? Você falou aí da impressora, você falou dessa situação de você poder fazer os registros e dizer. Eu vou dar outro case. A gente está usando uma plataforma onde você pode fazer as rondas, e aí a gente pensou só em ronda. Mas de ronda, o que foi que a gente saiu? Posso registrar Maria da Penha, posso registrar violência escolar, posso registrar questão de defesa civil, como precipitações bibliométricas muito rápidas, e você pode apresentar isso de forma digitalizada ou imprimir um relatório em tempo real e entregar ao seu gestor fazer a auditagem. Ou seja, é um PDCA em ciclo constante. Agora, o que você bem bate, e eu gosto de reforçar, customiza, pensa o que é que tu precisa. Porque muitas vezes as pessoas não querem inovar ou não querem ter acesso à tecnologia, achando que o município dele não tem capacidade de gerir ou de ter aquela tecnologia, achando que tudo é caro, aquela coisa toda. Então, eu acho que essa questão de escuta e você ver o problema e poder tratar o problema naquela medida é que vai fazer com que os municípios eles evoluam e cada vez mais se fortaleçam como inteligente. Todo município é inteligente, ele só precisa muitas vezes potencializar. É isso mesmo. Explicando aqui para a nossa audiência, né, a nossa linha de raciocínio é assim, a gente tem alguma coisa que está em papel. Então, para a gente poder digitalizar isso, tem que ter um outro processo. Tem que ter o processo para escrever no papel e depois, lá na frente, a gente transformar aquela escrita cursiva em algo digitalizado. Agora, se você já começa a fazer os seus processos já digitalizado, você tem o dado em tempo real. Não precisa digitalizar o que já é digital. E se você precisar imprimir, por exemplo, no caso específico de uma notificação, de uma multa, de um relatório, o ano passado a gente viu um dos apoiadores do nosso workshop em Caruaru, o Paulo da Input, onde ele disponibiliza algumas câmeras que coloca até no painel da viatura, do veículo oficial da prefeitura. Então, você tem tudo digital e se quiser transformar em papel, é rapidamente, até por Bluetooth, coisa do gênero. Então, a linha de raciocínio o paperless hoje em dia, reescrever os processos, faz com que você já tenha o dado em tempo real e você possa utilizar em tempo real também, ou sucessivamente, a inteligência artificial para tratar esses dados. Agora, se você está na era do papel, você vai ter que gastar dinheiro com papel, vai ter que produzir em papel, depois, se quiser o dado, vai ter que digitalizar, depois tem que guardar esse papel. Então, essa linha do paperless ou sem papel é o que a gente vê como mais moderno na gestão dos municípios inteligentes. Bom, tentei explicar de algum jeito aqui mais didático e tal, talvez... Ficou legal. Ficou legal, Ramalho. Agora, reforçando também que a gente vai precisar de uma figura importantíssima, que é o humano, claro, para coordenar e analisar os dados, está entendendo? Porque muitas vezes as pessoas, o que é que a gente observa muito hoje? Você compra uma tecnologia porque está dando certo em tal local, mas você não viu a sua realidade. Você capacitou seu pessoal, eles estão engajados naquele processo, então muitas vezes você precisa de uma consultoria, de alguém que treine, de alguém que apoie, para que esse pessoal comece a evoluir e caminhar, tá entendendo? Então não é só a IA que vai fazer isso. O humano ele precisa
transformar aquele dado digital que ela está oportunizando, né, em como ele vai se reverter em trabalho positivo para a população. Legal. Bom, eu queria fazer um overview do que a gente participou aqui, buscando soluções, tecnologias, procurando se atualizar. Em abril, aqui no Sudeste, em São Paulo, no Transamérica Expo, teve a feira LAAD, onde a gente viu soluções de segurança e defesa. O que me chamou bastante atenção nessa visita que nós fizemos com o colega, o Emerson, da Drone Show, foi justamente tecnologias robustas, tanto para defesa quanto também para segurança, e uma presença significativa do mercado chinês, trazendo soluções, em especial a gente viu algumas soluções de antidrone colocando lá. Eu comentei isso com você nos bastidores, né, Luciano? Exatamente. Na semana passada a gente foi na ExpoSec, que é uma feira de tecnologia voltada ao mercado mais privado e ao consumer final, ao morador, aos usuários de condomínio, empresas e tudo mais. Vimos algumas soluções também que já estão sendo customizadas, como o amigo fala aí, voltando para um emprego de inteligência artificial. E o que nos saltou aos olhos, além da visita ao stand da Asense, né, com a solução da fibra óptica sensitiva, foi o receber aqui os colegas aí de Pernambuco, que justamente gostaram do que viram lá com relação a essa solução, e a minha visita com o nosso parceiro, pesquisa e desenvolvimento aqui da DreamMind, o Anderson, foi justamente visitar a Smart Sampa e conversar com o pessoal do corpo técnico e tal, que surgiram vários insights para a gente poder levar o nosso movimento mais à frente, bebendo da experiência deles aí. E para deixar um gancho, na semana que vem, a gente vai ter a Drone Show. Eu e o Luciano, a gente se conheceu aí no mundo da tecnologia drone, né? E a gente vai ter mais uma edição da feira. Até o ano passado, nós tivemos a oportunidade, com o apoio da administração da Drone Show, de fazermos 6 workshops drones na segurança pública e privada. Inclusive, o Luciano veio lá de Pernambuco, muito bem acompanhado para poder passar a experiência dele em um dos workshops. E agora, esse ano, o workshop ele se transformou no Fórum de Geointeligência. Então, é o Fórum Geointeligência na Segurança e Defesa, que vai acontecer agora no dia 18, semana que vem, na quinta-feira, onde a gente vai trazer integrantes das forças de segurança, das Forças Armadas e dos fornecedores de soluções para que a gente possa saber o que a gente pode utilizar dentro da gestão 3D, essa questão de geointeligência para poder levar mais segurança para as pessoas, tanto no dia a dia, quanto nessa parte de defesa aí. Eu convidei o Luciano, mas acho que ele não vai poder estar fisicamente com a gente aqui, mas... Não, dessa vez não, infelizmente a gente não vai poder, que a gente está com outro foco aqui também, dentro dos nossos projetos, mas fortalecendo e torcendo para que a Drone Show desse ano, 2026, com essa nova roupagem, né, ela vai ser de muito sucesso, tendo Ramalho aí à frente também. Não, então, estou dividindo, inclusive, com o meu colega, o coronel Ivan, que ele é do Exército, da Reserva. Ele vai dividir comigo essa parte da apresentação e do acompanhamento dos painéis, e a gente vai procurar depois trazer um resumo num próximo programa para aqueles que não puderem estar presentes lá. Luciano, essa provocação que eu fiz é justamente por saber que o nosso movimento está tomando corpo, e a gente está com outras demandas para ajudar o seu José e a dona Maria a ter mais segurança, cada um no seu município. São poucos municípios, eu acho que o trabalho não é muito grande, são 5.570 municípios no Brasil, mas um por um a gente vai trabalhando aí. E só para reforçar aí, você não citou, mas em abril, né, a gente participou em conjuntamente, você de forma remota, eu e Leandro, lá presencialmente representando o time, na terceira conferência da Arapiraca, né?
Ah, não comentei, sabe por quê, ô parceiro? Que foi o programa 13 e eu tô com a minha colinha aqui para ler todos os programas. Ah, então tá bom. Então vamos deixar aí para a gente não citar aí o que foi que aconteceu. Pode Boa. continuar. Não, então vou pegar a cola aqui, posso? Pode, vamos lá. Tá bom, então. Então, esse ano, o nosso programa 11 foi com o nosso convidado, o Renato, Serviços de Inteligência e a sua importância para a evolução na segurança pública e privada. Lembra dessa aí? E Renato é o nosso grande parceiro, o homem da inteligência. Foi o chefe de Polícia Civil aqui de Pernambuco, né? Pronto. Se aposentou e está empreendendo aí na área de inteligência, prestando consultoria e também dando aula a cursos de pós-graduação na área de inteligência. É um grande match aí que a gente tem e amigo nosso também. Eu falei do 13, mas comi bola, é o 12. O programa 12 foi justamente essa terceira Conferência Estadual de Segurança Pública com uma edição especial. Isso, lá em Arapiraca, né? A gente foi falar de tecnologia e inovação. Eu, Leandro e Ramalho de forma virtual. Foi uma abertura bem interessante, porque, como eu falar em tecnologia, 3 pessoas e a gente conseguiu fazer um match lá para Ramalho em São Paulo, entrar e falar um pouco também lá para o pessoal. E deixar como gancho, né, a amizade que a gente fez lá com alguns palestrantes que estão vindo aqui para o programa, que Ramalho vai falar um pouquinho deles aí, nos outros aí. E agradecer a nossos amigos Enio e Jamerson, que convidaram a gente e confiaram na gente lá. Forte abraço. O programa 13 foi com o Hugo, né? A segurança do condutor de motocicleta, a importância da capacitação e a importância que a gente tem para o público privado, né? Para a gente tentar diminuir essas estatísticas de acidente de trânsito com veículos 2 rodas e para o nosso pessoal do público, que quando adquire esse tipo de viatura, pensar numa capacitação. Exato. O Hugo, eu costumo dizer que é aquele ser de luz, né? Conheci o Hugo em 2012. Eu era gestor operacional da Lei Seca. E ele era aquele parceiro lá da Honda, ele faz parte da Motoparte Hondas, que é uma empresa, que é aquele cara bem negado para o treinamento, né? Que dá tanto treinamento para o privado como para o público. Só para vocês terem uma ideia, ele deu um treinamento para a gente, para vigilante, né? Que utiliza motocicletas lá no Cone Logístico, no Cabo de Santo Agostinho. Então, show de bola, gratidão aí para nosso amigo Hugo. No programa 14, a gente teve com o professor Zé Leandro, ações de prevenção à violência contra a mulher, um caminho para salvar vidas. Leandro não tem nem o que falar, né? É da casa, é nosso parceiro, né? E eu costumo dizer que é o nosso braço social, né? É o cara que pensa violência escolar e violência doméstica. 24 horas está pesquisando aí e cutucando nós dois para a gente fazer muita coisa nessa área também e transformar vidas positivamente. No 15 a gente teve o Oswaldo falando sobre a segurança portuária em Suape e os serviços de inteligência. No 16 a gente teve o mercado de seguros e o impacto com furtos e estratégia para minimizar riscos, com o Carlos Vale, sobre esses dois aí. Comentário. Então, Coronel Oswaldo, eu conheci Capitão Oswaldo, também foi chefe de polícia, hoje ele é gestor lá de Suape, mais conhecido como secretário municipal de Ipojuca, né, Ramalho? Sim. Pelos planos que ele desenvolveu lá junto à frente. Ipojuca, tem alguma cidade famosa lá em Ipojuca? Alguma praia? Não sei. Tem, Porto de Galinha, né? Oswaldo foi meu parceiro quando eu estava lá no CIODES, a gente teve algumas ideias lá e ele apoiou quando a gente pegou aqueles caminhões da Copa que estavam parados, ativou, colocou aquele monte de câmera lá, junto a um guarda e um soldado para poder fazer o vídeo monitoramento, foi bem legal. E hoje ele está lá dando show, lá em Suape, né, como ele bem mostrou nesse programa. Se o pessoal quiser conferir melhor, vai ver o quanto é importante e o quanto tem que estar capacitado um gestor para gerir um porto como Suape, né? Com perspectivas internacionais e a questão de que ele tem que estar naquela busca incessante, como ele falou, né? O outro é Carlos Vale, não tem nem como falar. Também conheci em 2011, um abnegado. Eu costumo dizer assim,
Sabe aquele cara que apoiava as ideias mais malucas de um capitão lá na Lei Seca, de fazer blitz educativa, né? Sim. E também fazer blitz repressiva, né? Eu costumava dizer, o cara saía com uma multa lá da blitz e ganhava uma cartelinha dizendo: se beber não dirija, e 10 camisinhas também, que a gente fazia parte do programa da Secretaria de Saúde. E seu Carlos Vale continua nessa pegada ainda. Ele é um dos gestores aqui do sindicato de seguradoras, e eu admiro muito ele e vejo ele como um baluarte aqui, salvando vidas, não só em Pernambuco, no Nordeste e no Brasil. No 17, a gente teve Raul Mário falando sobre cidades sitiadas, né? Papel estratégico da segurança pública municipal, falando a diferença aí entre Novo Cangaço e tudo mais, não é isso? Isso. Raul Mário, conhecemos na terceira conferência. Assisti a palestra dele lá e pense numa palestra, né? Porque quando colocou esse tema lá, a gente só lembra de Netflix, só lembra daquela minissérie do Cangaço, né? Sim. E aí vem aquela expectativa do que é que esse cara está falando, né? E quando a gente vê o quanto de inteligência, o quanto de dado, o quanto de tecnologia, e aquela palavra que eu já falei de pertencimento, ele vai buscar na população, é que é interessante para a gente compreender como é que um plano de segurança é construído numa cidade para evitar ações, como ele falou mesmo, ações de cangaço. Sim. No 18 a gente teve o Marco Aurélio falando aí justamente sobre a NR1, né? Que não é uma nova norma, é a atualização da NR1, da norma regulamentadora, justamente para a gente comentar a questão da saúde mental dos profissionais, em especial no nosso caso, dos profissionais, tanto do público quanto do privado, com relação à saúde mental. Isso, eu só queria reforçar uma coisa. Por favor. O match de Raul Mário foi tão bom que o Bencocheia, lá no Rio Grande do Sul, assistiu e disse: Luciano, passa para mim o contato para ele participar aqui do nosso programa também, né? Então, vem agora nosso amigo Marcos, né? Perito judicial, engenheiro de segurança do trabalho, um cara com foco no mercado aí há mais de 35 anos, né? E veio falar da NR1, que está naquela cabeça de todo mundo, principalmente no setor privado, tanto de segurança, dizendo o que é essa NR1, como é que a gente tem que cumprir, o que é que vai acontecer, se você tiver pouco funcionário, muito funcionário, o que é que acontece? Então, ele veio primeiro para explicar o que era a NR1, desmistificar os mistérios. Sim. E mostrar como é que você pode seguir o caminho para levar uma cultura e um acolhimento à saúde mental do seu funcionário. Quer aprender um pouco mais, vai lá e dá uma escutada lá no programa, que tem muita coisa boa. E ele vai voltar com a gente, tá? Ah, legal. E o programa anterior a este foi com o Kleder, né? Que é o papel da primeira intervenção municipal em incidentes críticos. Então, Kleder é aquele cara que ele brilha por luz. Ele tem aquela luzinha, né? Ele foi praticamente a última palestra lá e eu fiquei lá escutando eles. Que é que um cara de operações especiais vai falar sobre psicologia e vai tocar no coração para um cara fazer uma intervenção, se o cara não está preparado para um suicida, para alguma coisa. E ele, na construção dele, ó, bem pequenininha, começando, falando, foi mostrando para a gente como aquela caixinha de Lego ela se somava, né? E aí, o destaque maior que eu digo é como é que Kleder conseguiu, com tanta capacitação fora, seja na área jurídica, seja na área de neurociência, na parte de psicologia, fazer com que ele, uma modelagem para mostrar que o vigilante, o policial, o guarda municipal, ele pode se capacitar e ser aquele elemento para a primeira intervenção para evitar uma zona de risco, né? De um suicida, de uma ação que pode estar potencializando. E ele fez uma conexão muito legal, né, Ramalho, com a apresentação de Raul Mário, né? Sim. Quando ele citou aquela situação daquele foragido de banco que estava numa cidade e que ele foi denunciado pela população porque viu um cenário diferente do que estava acostumado numa praça, né? Parece coisa de filme, mas foi verdade. Então, isso é o típico exemplo
de como a gente pode se organizar e se unir para, através de somente um encaminhamento de uma informação, ela vai ser tratada pela área de inteligência e justamente vai reverberar em retirar o infrator da lei da convivência ali daquela cidade, do município. Então, esse é um bom exemplo. Esses programas, vou pedir para o nosso diretor, para o Lucas, para ele colocar na descrição esses links, para quem tiver mais especificamente interesse em cada um desses assuntos, ou especificamente um deles, e se achar que é interessante, poder repassar isso. O nosso compromisso aqui, já eu e o Luciano somos da reserva, né, remunerada, já fizemos o nosso papel no serviço ativo, a gente continua ativo agora, levando esse movimento para justamente colaborar e deixar um legado de mais segurança. Como o Luciano falou, com relação ao prefeito, toda árvore mais frondosa nasceu de uma semente, né? Então, é essa semente que a gente está plantando aqui e a gente espera que ela cresça e que dê bons frutos e que talvez a gente não coma desses frutos, não haja tempo hábil. Cada um dentro do seu projeto que o divino, né, o ser maior colocou para a gente. É como eu brinco aqui, o Luciano já conhece essa história, mas eu vou repetir. Estamos na época da Copa, né? Então todo mundo quer ser convocado, quer jogar todos os jogos e quer jogar 90 minutos. Alguns são tão gananciosos, têm tanta fome, no nosso caso, na analogia de vida, que não quer jogar só os 90 minutos. Ele quer jogar prorrogação também, quer jogar mais 30, 15, 15. E se não der, ele quer bater os pênaltis, mas uma coisa é certa, depois dos pênaltis o jogo acaba. Então a gente, ciente disso, a gente quer deixar o nosso legado, plantando essas sementes para que a gente possa levar mais segurança para o seu José e para a Dona Maria, esses que estão vivendo, cada um dentro do seu município, aos gestores, intraempreendedores que realmente têm muita sede, fogo nos olhos, vontade de trabalhar. A gente está procurando ensinar o como e conectando o público com o privado para ter essa sinergia, para nos organizarmos. Repetindo, até parafraseando, essa frase não é minha, viu? É de um psicólogo pernambucano que eu ouvi. Se o crime é organizado, nós também podemos nos organizar. E com isso, devido ao nosso horário aqui, Luciano, eu me estendi nessa fala, porque eu já fiz o meu fechamento. Agora eu passo a palavra para você. Devido ao nosso horário, a gente tem um limite de tempo aqui. Luciano, seu fechamento. Eu vou fazer meu fechamento. Eu estou lembrando aqui, essa ideia de plantar a semente. 2010. Eu tenho um amigo chamado Costa Brito, que é gestor também, é coronel e é gestor privado hoje, está lá para o lado do Mato Grosso, numa fazenda solar. E aí ele mandou para mim uma muda de... Eu já tinha essa mania de pegar muda lá em Petrolina, de mangas de exportação. Opa. Eu comecei isso em 2003, quando eu levei lá para o Centro de Material Bélico e plantei essas mudas lá, muda de goiaba e muda de manga. Eu me lembro que era uma manga que ia especificamente para o Japão e outra que ia para a Europa. Elas tinham um poder de sacarose diferente. Aí, conversando com o Costa Brito foi para aquele lado de lá e mandou para mim. Só que lá em casa era tudo cimento, né? E aí eu peguei essa muda e plantei lá no primeiro BPTran, eu era capitão. Até hoje o pessoal manda para mim, eu nunca comi uma, tá? Mas todo mundo manda para mim uma foto e o tamanho do fruto que está lá. E diz, você foi embora, mas você deixou o pé de manga aqui. O acosto foi grande, mas a gente está chupando manga. Então, a lição que eu deixo é que, às vezes, você não vai colher os frutos. Não. Alguém vai colher. Independente de você ser lembrado ou não, você fez a sua parte. Então, é isso que a gente está fazendo. Se você puder ajudar a gente também, clica lá no canal, se filia, é de graça. E a gente tem o maior prazer de acolher você e compartilhar, como a gente vem compartilhando esses cases dos colegas, que são cases de sucesso, que podem contribuir para a sua melhoria profissional e pessoal. É esse o meu fechamento. Bom, obrigado, Luciano. A gente vai terminando por aqui, então, o nosso programa. Fez sentido
passa para outra pessoa. A gente não está aqui mais que ficar buscando uma quantidade numérica, a gente quer que vocês façam parte do movimento. Na comunidade Seguros, a gente se une com essa questão da segurança e a gente acaba reverberando em todas as outras áreas, segurança escolar, na parte da saúde, o turismo, a produção do agro e tudo mais. Mas mais que isso, nós vivemos, trabalhamos e colhemos os frutos do que a gente planta no nosso município. Muito obrigado a todos, a gente vai ficando por aqui, um forte abraço e até mais.